voltamos com o nosso Tome Ciência e hoje a gente discute aqui as teorias de corrupção. Temos a presença aqui entre nós do Marcos Bezerra, lá antropólogo da UF, também da Marisa Pinhataro, que é da Controladoria Geral da União, Regional Rio, o Fernando Latman Veltman, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e o Jeremias Ferraz Lima, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Bem, no bloco passado a gente deu um apanhado inicial e ficou a última fala do Fernando dizendo que não está no nosso DNA. Porém, todas as teorias que se montaram falavam que exatamente estava no DNA, ou seja, a colonização ibérica, patrimonialista, a visão da corte, que caberia, né, você sempre burlar, que os primeiros habitantes do Brasil sempre tentavam roubar a corte, porque era um ser exógeno à realidade, e a partir daí eu acho que se solidificou isso, né? Como é que são essas teorias todas do passado e como é que elas se modificam? Quais são as teorias, no caso? Perfeito. Olha, André, eu acho que você mesmo está chamando a atenção de que nós estamos falando de um conjunto de instituições, né? de instituições históricas, de formas de organização da vida, né, coletiva, da vida pública, e não, né, de elementos que seriam intrínsecos às pessoas. O problema dessa ideia da corrupção como alguma coisa endêmica é porque isso proporciona uma espécie de leitura de como se fosse realmente um traço biológico, que nós conversamos aí na parte anterior, né? Quer dizer, isso é uma visão realmente distorcida e que, digamos assim, contribui para naturalizar um conjunto de comportamentos que foram historicamente sendo solidificados a partir de determinadas práticas. Isso é uma visão que eu acredito que contribui muito exatamente para as pessoas que estão envolvidas nessas práticas e que diriam, bom, se não fosse eu, seriam outras pessoas, né? Porque somos todos iguais. E não é isso, né? Eu acho que as pessoas que encontram, inclusive, as possibilidades para participação em práticas corruptas, elas estão em determinados setores, em determinados segmentos da sociedade. E é preciso a gente diferenciar, né, aproveitando até a sua chamada inicial, aquilo que resulta, né, digamos, da corrupção que é, por exemplo, dada por um motorista, um guarda na esquina, daquela que é feita por agentes que têm a responsabilidade de estar atuando dentro de instituições que são públicas. Se eu tenho um tempinho, eu gostaria até de retomar uma coisa que a Marisa disse, que é muito importante, porque fica parecendo que, digamos assim, todo mundo sabe o que é um ato corrupto ou corruptor, né? Como se todos conhecessem, de fato, aquilo que deve e não deve ser feito. Quer dizer, nós estamos discutindo, quando se está falando de corrupção, se está se falando de um conjunto de práticas que remete à questão da relação com o poder público, sobretudo. Não estamos falando de corrupção privada, estamos falando de corrupção do Estado. Né? Estamos falando de uma relação com o poder público, estamos falando, digamos assim, de laços que foram, né, de alguma coisa que diz respeito a uma espécie de contrato coletivo. Né? Então, os denúncias de corrupção afetam diretamente a questão da nossa confiança nas instituições públicas. Então, nós temos que aprendermos a lidarmos com os agentes públicos, com as instituições públicas. E enfatizo a ideia de aprender, porque daí a importância, talvez, dessa iniciativa da controladoria, no sentido de levar para o plano das escolas, levar para o plano das instituições, uma discussão a respeito do que seja corrupção. Ninguém nasce sabendo que determinado ato é corrupto ou não. Então, isso tem que ser discutido coletivamente. Eu acho que o Estado, a partir do momento que se compromete em tratar a corrupção como problema de Estado, isso pode ter desdobramentos como esse, né? E aí nós vamos para dentro das escolas, nós vamos para as instituições. Então, já que você citou a Marisa, perguntar para ela essa relação. Eu me lembro que em 2005 nós tivemos um programa com o ministro Valdir Pires, e naquela época, dos 600, vocês sorteavam municípios, devem continuar a fazer isso para fazer a verificação. E que haviam falhas desse tipo decorrente até do não entendimento das práticas necessárias, né, burocráticas, digamos assim, mas havia malversação também em número mais expressivo do que as falhas. Depois dessa, vocês já notam diferenças? Como é que é o quadro atual que vocês veem lá na CGU quanto a isso? Eu não vou dizer que haja mais fatos, né, voltados assim, para fraudes, desvios, do que falhas formais.
mais uma vez eu repito, o que se enfatiza mais, o que vem a público, são essas falhas maiores. Mas, de fato, a gente encontra todo tipo de falha. E a gente tem, porque a gente tem que ter muita noção que o Brasil não é só sul e sudeste. Então, se a gente faz as fiscalizações em todos os estados, né, não todos os municípios, porque como é por sorteio, né, acabam que alguns dizem que têm sorte de ser sorteados, outros dizem que tiveram azar de ser sorteados, né? Mas, enfim, na realidade do Brasil, né, pegando o Brasilzão todo, norte, nordeste, as regiões mais pobres, você vai ver que tem muito até mais desinformação do que esse lado da corrupção, realmente, da maldade. E puxando para essa questão do que é a corrupção, né, foi a partir do sorteio público que a Controladoria resolveu partir para essa questão da capacitação. E vou além, vou aproveitar o que o Marcos falou, nós não estamos trabalhando só com agentes públicos, com os conselheiros municipais, mas também com as crianças. A gente vai às escolas, a gente vai às universidades e a gente trata com a criança, inclusive, desde essa corrupção, entre aspas, não só do poder público, mas mostrando, até tem o Alberto Carlos Almeida, ele diz, né, que existem desvios que são considerados uma zona cinza, que entre o certo e o errado existe aquele que é o mais ou menos, seria o nosso jeitinho brasileiro. E que o brasileiro costuma achar que as normas informais podem ser burladas e apenas as formais é que não podem. Então, quando você começa a trabalhar com a criança, mesmo pegando as informais, por exemplo, furou uma fila, está errado. Né? Você começa a criar essa noção de que o coletivo é mais importante do que o individual. Então, quer dizer, é um trabalho realmente que tem que vir desde a base e vai tratando as pessoas para formar. É uma questão de princípios, de valores, né? A questão ética, né? Como a gente está dizendo. Então, inclusive, a Controladoria está trabalhando também com essa questão ética. A gente tem uma série de publicações, a gente incentiva que haja manuais, códigos de conduta, tanto nas empresas privadas, a gente está trabalhando também com as empresas privadas, como nas instituições públicas, porque a gente entende, né, que se há corrupto, há corruptor. Então, também a corrupção dentro da instituição pública é porque tem alguém, por exemplo, querendo ganhar uma licitação. Então o nosso trabalho Deixa eu é bem mais aproveitar amplo. esse corruptor para perguntar para o Jeremias exatamente se ele vê diferença nessa postura, né? Como ela falou aí, você tinha ressaltado na sua primeira fala que era a relação com a lei ou com o poder, que no caso das teorias dá aquele negócio lá da colônia, né? Quer dizer, a colônia é para ser burlada. Quer dizer, existe lei e a gente tem também aquela coisa meio clássica, a lei que pega, a lei que não pega. Como é que é isso na sua visão? Corrupto, corruptor, é tudo... Do ponto de vista da psicanálise, né, da estrutura do sujeito, da pessoa, a lei não é essa lei que está... A lei é uma internalização da figura paterna, né, que vai se expressar em termos do significado do desejo. É uma coisa muito interessante, que eu sempre ia falar do Código de Hammurabi, que foi o primeiro sistema legal, né, sistema de direitos civis, né, que foi escrito, né. Um belo dia eu estava no Louvre, estava passando naquela parte assírica, lá no porão do Louvre, e de repente eu olho para uma sala, está um pênis, uma pedra preta, com glande, com tudo. Falei, gente, que história é essa aqui? O que esse negócio faz aqui no Louvre, né? Aí fui lá ver, me dei conta que aquilo ali era o Código de Hammurabi. Ninguém me falou isso quando eu estudei isso. O Código de Hammurabi foi inscrito num falo gigantesco, né, com aquela escrita cuneiforme, né, em volta dele todo. Estava ali, era um falos, né, o Código de Hammurabi. Então, quer dizer, a lei é o significante do pai. Fale que é o significado do desejo. Então, a questão do desejo é que está aí em pauta. Por que o sujeito quer ganhar dinheiro? Porque ele tem desejo disso. Ele tem desejo de estabelecer relações de troca com mais fluidez, com mais facilidade, né? E a corrupção, ela crava exatamente aí na questão do desejo, que é a questão da lei, que é a questão fálica que está lá ativa. Então, antes da escola, existe isso na casa, na estrutura, na elaboração da estrutura do sujeito. Mas muito mais do que isso, e isso eu aprendi, aliás, eu queria fazer um ressalvo aqui, que quase tudo que eu sei de corrupção eu aprendi no livro do Marcos, me ensinou o professor de corrupção, no bom sentido. Ele mostra lá que a questão da corrupção, ela segue por uma teia
de relações, né, interpessoais, de compadrio, de amizade, ela vai por aí, aonde vai se gerar o que eu chamaria de cultura da corrupção, e também através de sistemas de troca de favores, sistemas você chamou lá de relações pessoais, né, troca de favor. Então, a corrupção, na verdade, ela segue, não está no DNA, não, está na cultura. Que eu acho que é muito além do DNA, porque a cultura vai se formando através dessa prática corrupta. E quando está na cultura, a pessoa não se dá conta de que está fazendo uma coisa corrupta. Entendeu? Bem, é inconsciente. Né? Então aí te remete isso a uma distinção. Né? Você diz, cultura. Existe também, Fernando, uma coisa disseminada, e até na tua área de preocupação, a relação da imprensa, um pouco do uso disso do ponto de vista político. Né? Com certeza. Quer dizer, sempre ela é uma vertente de acusação, a busca do escândalo, passa a ser parte do jogo político também, um pouco dessa cultura, né? A nossa cultura de troca de favores. De chamar, quer dizer, e algumas pesquisas mostram que o sujeito que acha que pedir emprego através do amigo não é uma forma de corrupção, porém, ela é condenada quando envolve um político que pode ser denunciado, é um pouco isso? Porque eu acho que, na verdade, você tem dois problemas. Um é um problema antigo, histórico da nossa sociedade, que está se manifestando agora com características específicas do jogo político atual. Que eu acho que foi muito mencionado aqui, o problema histórico, digamos assim, de formação do Estado no Brasil, da relação entre sociedade e Estado no Brasil, é o problema da delimitação do que é público e do que é privado, né? Nós sempre tivemos essa dificuldade no Brasil. Só lembrar que o país começou a ser ocupado, colonizado, é aí que entra, de fato, a herança colonial, não em DNA, mas na cultura, por capitanias hereditárias, a ausência do poder central, começando com o Brasil, que era uma estrutura politicamente quase que feudal, né? Não economicamente, evidentemente, mas do ponto de vista político, e depois você tem o surgimento de um Estado que chega de maneira autoritária, tentando impor a ordem, etc., e sempre um problema, e enfim, toda a nossa história, se você pegar em obras como de Raimundo Fauro, a discussão sobre o Brasil patrimonialista, ou a discussão de Hélio Jaguaribe sobre o Estado cartorial, ou mesmo em Sérgio Buarque de Holanda, todos os grandes autores, Oliveira Viana, Nestor Duarte, todos que trabalharam a questão da formação do espaço público no Brasil, eles apontam para esse problema, essa dificuldade de criação. Então, esse é um problema histórico da nossa formação, que está ligado, sem dúvida nenhuma, à falta da institucionalização da democracia, de uma ordem liberal autêntica. Nós sempre tentamos fazer uma ordem liberal nos textos legais, desde a primeira Constituição até hoje, mas nunca conseguimos isso de fato. Tivemos uma única experiência real de competição política de democracia de massas, que foi o período entre 45 e 64, né? E agora, depois do regime militar, finalmente nós estamos tendo de novo a chance de ter uma democracia de massas competitiva. Mas é engraçado que isso tem a ver também com o fato de que na arena política brasileira, na grande agenda do debate, há muita similitude entre oposição e situação. Então, frequentemente, o campo da corrupção é um campo fértil para você tentar se diferenciar do seu adversário. Então, isso entra também no jogo, na dinâmica da competição política. É por isso que a gente viu aí a disputa eleitoral de 2006, né, o mensalão na campanha de 2006, vemos ao longo do segundo governo Lula, só para a gente lembrar os últimos fatos políticos, todas aquelas crises envolvendo o Senado com os presidentes do Senado. Tivemos esse tema de novo na eleição do ano passado, no debate da eleição do ano passado, e esse tema continua na agenda política. É um tema, ele faz parte do jogo, e vai continuar, inclusive porque de essencial do ponto de vista de agenda econômica e social entre o governo e as forças principais da oposição, não tem muita discordância. Existem discordâncias no varejo, mas não no atacado. Então, faz parte de uma dinâmica que, por um lado, tem um lado positivo. Isso é o lado saudável da competição política e o exercício do controle político por quem está na oposição, etc., e os próprios meios de comunicação. Por outro lado, também vai haver abusos nesse jogo, né? Vai ter denuncismo, vai ter pré-julgamento, etc. E o que é pior, eu acho, mais grave, é você criar uma sensação de impunidade no país, como se as instituições não funcionassem. Às vezes você faz um linchamento em praça pública de uma pessoa e aí o judiciário não condena. Aí as pessoas ficam... aí vão dizer, o sistema não funciona porque o judiciário não condenou. Deixa eu pegar exatamente esse ponto para fazer o intervalo e a gente voltar com essa questão no próximo bloco, então. Um instantinho só, a gente volta já já.